Se eu puder dar uma dica, vai com garra, faz. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao especial de final do ano do meu programa Vai com Garra, onde eu quero te inspirar a sonhar grande e dar aquele primeiro passo. E 2025, novinho em folha, chegando! São 365 novos dias, cheios de oportunidades, desafios e chances de recomeçar. Sabe aquele sonho que você guardou no bolso, que não fez nada? Sabe aquele projeto? Aquela mudança de vida que você está adiando? Pois é, meu amigo, minha amiga, o amanhã começa agora. É nesse momento de se preparar, de dar o primeiro passo. Seja mudar de emprego, buscar uma promoção, começar algo novo, pedir o seu amor em casamento, sabe? Ou até mudar de atitude, largar um vício, buscar mais qualidade de vida. E principalmente deixar de agradar os outros e começar a buscar a sua paz, fazer o que você gosta. Hoje vamos falar sobre como aproveitar o novo ano que vem por aí. E também vamos abrir umas cartinhas de tarô com a minha amiga Bruna para olhar um pouquinho o futuro com mais clareza. E para isso eu tenho uma convidada que é a Bruna Fernandes, minha amiga, executiva de multinacional, mãe amorosa, taróloga, experiente e um ser humano maravilhoso. Ela vai dividir com a gente os seus ensinamentos, sabedorias e muita inspiração. Então prepara o coração, porque o programa de hoje tá imperdível. Vem comigo! Que delícia fazer esse programa de final de ano, olhar para o passado, mas olhar para o futuro de uma forma tão gostosa e com uma pessoa que eu amo. Vocês não estão entendendo. É uma pessoa que realmente eu amo muito. Trabalhou comigo durante um bom tempo. Trabalhou na minha equipe, depois saiu, a gente teve muitos contatos. Temos contato com as pessoas que trabalharam com a gente naquele momento, a gente ria muito. Nós estamos rindo aqui na preparação do programa e ela falava assim: gente, eu só queria que o Henrique deixasse eu trabalhar. Ele queria me contar todos os causos. E assim surge a nossa amizade. Sim. Muito obrigado por estar aqui, Bruna. O prazer é todo meu. Obrigada pelo espaço, pra gente falar de tanta coisa legal. É muita amizade, viu? Admiro essa menina de muitas formas. É uma excelente profissional. É uma mãe extremamente amorosa e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a história dela, que ela passou algumas aprovações com a gravidez, pós-gravidez, com o filhinho dela, coisa mais linda. Pedrinho. É muito gostoso ver isso. Bruna, me conta um pouquinho quem é você, além do trabalho. Com prazer. Obrigada mais uma vez. Bom, sou a Bruna, sou mãe, tenho 38 anos. Trabalhei durante toda a minha vida nas áreas de marketing de empresas muito legais, mas sempre muito conectada com a parte espiritual, com ciências ocultas, sempre gostei muito desse universo. Que legal. Então sempre estudei sobre ele no tempo que eu tinha. Há 3 anos eu engravidei, tive o Pedro, que é meu filho hoje, com 2 anos e meio. E o Pedro, quando era pequenininho, quando ele tinha acabado de nascer, tinha 3 meses, a gente descobriu a AMI, que é um diagnóstico de uma doença genética rara, super complexa, que afeta a parte muscular. Tá. Então, quando descobrimos a doença, foi um baque muito grande, porque o prognóstico era muito difícil, né? Então, é uma doença que afeta a parte motora do corpo inteiro. Então, ela é uma doença genética que falta um gene que produz a proteína que alimenta os nossos neurônios motores, que, por sua vez, faz os movimentos dos músculos acontecerem. Entendi. Então, é uma doença que Como afeta... Como você percebeu? Ele começou eu percebi que ele tava mexendo um bracinho e não mexendo também o outro. E aí fui visitar uma amiga que teve gêmeas que nasceram um dia antes dele. Então, eles tinham praticamente a mesma idade. Quando eu peguei elas no colo, eu vi que elas eram muito mais firmes e o Pedro era muito molinho. E aí eu já foi um alerta, estranho. Ele é muito mais molinho e comecei a pesquisar sobre bebês muito molinhos, bebês muito paradinhos. E aí eu fui vendo hipotonia, que é um sintoma... Nossa, nunca ouvi falar. Eu também não.
E aí fui ver o que era hipotonia. É um sintoma, de fato, de algo. Então ele não era a doença em si, mas era um sintoma de algo mais profundo. Tá bom. E aí fui entender, falei com o pediatra dele, o pediatra foi acompanhando, a gente foi buscar ortopedista, né, pra entender essa parte do braço, que não mexia muito bem, mas poderia ser alguma coisa no parto, né, ao nascer. O ortopedista avaliou ele e falou, não tem nada em relação aos braços, que tava mexendo mais ou menos, eu não tinha reparado nas perninhas dele. E aí ele pediu para que a gente fizesse um mês de fisioterapia. A fisioterapeuta, quando foi acompanhando o Pedro, começou a me falar sobre as perninhas dele. Falou, olha, as perninhas dele estão muito paradinhas para um bebê de 2 meses, na época ele tinha 2 meses. E aí me deu mais um alerta. Porque ele movimentava, mas nem tanto. Ele movimentava quase nada. Só que eu, como sou mãe de primeira viagem, não fazia muita ideia de como era um bebê. Então, pra mim, todos os bebês de 2 meses, 1 mês, 2 meses, eram pequenininhos, paradinhos, dormem muito, né? Então, eu não tinha muita ideia de qual era o padrão, né, de um bebê se mexer ou não. Eu tenho sobrinhas mais grandes já, então não me lembrava muito. E aí, comecei a observar, falei com o pediatra também acompanhando esse mês de fisioterapia. E aí, passado esse mês, ele falou, como é que o Pedro tá? Eu falei, melhorou, mas não melhorou tanto. Ele continua não mexendo tão bem as perninhas. Não teve uma evolução muito latente, né? E era pra ele ter tido em um mês de fisioterapia. E você tava já com 3 meses? Com 3 meses. Tá. E aí ele falou, olha, vamos levar ele no neuro. Quando ele falou neurologista, eu já gelei, né? Se eu te conheço, eu gelei. Eu consigo te ver. Eu falei... Porque você imagina, um neuro pra mim é algo muito, muito sério, né? É algo que afeta a parte cognitiva, neurológica. Eu falei, nossa, que será? E um menino que você desejou tanto. E um menino amadíssimo, que a gente esperou tanto, que chegou assim com... Poxa, todo o amor de toda uma família, né? A gente se viu com medo. E aí fomos ao neurologista. Na primeira avaliação, ela já disse que ele tinha possivelmente algo motor, que poderia ser desde um atraso motor até AME. E eu nunca tinha ouvido falar de AME, que é atrofia muscular espinhal. Também não. Nunca tinha ouvido falar. Eu percebi que a médica estava muito cautelosa, ela não queria me falar muito, porque tinham vários exames a serem feitos, genéticos, pra identificar de fato o diagnóstico. Era um caminho. Ela falou, não vou falar nada agora. Mas já deu esse spoiler, e aí eu fui pesquisar o que era AME, e nosso mundo caiu. Porque quando você busca pela doença na internet, é um estado que, assim, é muito triste. Porque as crianças são acamadas, é uma doença progressiva, então ela vai degenerando, ele vai perdendo o neurônio motor e vai paralisando, e o corpo fica totalmente paralisado. E toda a medicina é muito atual, né? Tudo muito atual. A medicação que ele tomou é uma medicação, era na época a mais cara do mundo. Ela custou cerca de 8 milhões de reais. E a gente, quando tem um filho, você nunca vai imaginar que você vai passar por uma situação assim, que seu filho, para viver, precisa de uma medicação que custa 8 milhões, que é algo totalmente inacessível para mim. Não, e eu lembro a sua briga de ir lá na justiça, falar pra ganhar do governo, porque tem todo um regramento. Tem toda uma questão que era algo inviável pra gente pagar, né, com recursos próprios, então a gente precisava, de fato, judicializar. E aí, judicializar com o convênio, com o plano de saúde, com o governo, que saísse antes. E aí, no fim, a gente teve a sorte, né? Eu falo sempre que o Pedro é um menino de muita sorte, porque a gente teve ótimos encontros. A gente teve um ótimo encontro com uma advogada muito maravilhosa, que fez todo esse processo. Médicos bons, mas no final um excelente médico que deu um outro prognóstico. E algo que eu aprendi muito nesse tempo com o Pedro, né? De diagnóstico, tratamento, e aí agora ele tá tratado, tá medicado e a doença paralisou, é que a gente precisa acreditar em algo maior, em que as coisas, nada é por acaso, porque de fato tudo que acontece na nossa vida é para aprendizado, e a gente no momento do caos a gente não consegue entender isso. A gente só vê o que é difícil, a gente entende que por que, meu Deus, isso foi acontecer comigo, né? E com meu filho, com uma criança, né? A gente tem todo esse olhar para a criança da inocência, do início de vida. Por quê? Por quê? E no fim é sempre um grande aprendizado, tudo que a gente vive. Se a gente começar a olhar para a vida entendendo que as situações, os acontecimentos são aprendizados, você passa a fazer uma pergunta diferente. É por que eu? Mas o que eu preciso aprender com isso? Sim, total. Ele tem um Instagram, não tem? Ele tem. É aberto, as pessoas podem ver? Gente, @ame.pedro. Repete de novo. ame.pedro. Olha que legal. Eu acho que é
é muito legal e gostoso acompanhá-lo, porque ele está realmente cada dia mais progredindo, ficando durinho, andando. A gente estava conversando antes de ontem, você falando agora que ele está em pezinho, dando os primeiros passos. É um passo a passo, e é muito bonito de ver a evolução de uma pessoa, né, de você entender que existe um desafio, mas a criança, ela não tem essa ideia do desafio que a gente tem. Sim. Então, para ele, é tudo uma grande novidade. Então, cada vez que ele faz algo, ele celebra. Que legal. Pequenininho. E aí, eu ver isso é muito E é muito gostoso bonito. perceber esse crescimento. É. E aí você tá falando que isso te trouxe muito ensinamento, te conectou com coisas novas. E a gente tá aqui falando sobre 2025 num programa especial da Vivax TV, no Vai Com Garra. E você, Bruna Fernandes, falando de 2025 comigo, por causa do tarô. Tarô. Como o tarô está nessa nossa trajetória, né? Tarô sempre foi algo que eu amei. Eu sempre abri mesa de tarô, né? Fiz leitura de tarô com outras tarólogas e sempre me interessei muito. Eu fazia isso todo ano, né? Que legal. Por uma vida inteira. Acho que uns 15 anos eu sempre tirei cartas, sempre me interessei. E dado o momento, eu olhei para as cartas há uns 7 anos atrás, fui tirar como sempre, mas eu olhei para as cartas de um jeito diferente. Eu olhei, eu achei elas bonitas, elas me encantaram, assim, eu achei as cartas. E eu sempre gostei muito de tudo que é belo, tudo nesse trabalho com isso, né? Com marketing, design. Então sempre tive um olhar pro que é belo. E aí as cartas me chamaram a atenção. Eu acho que a espiritualidade, muito sabiamente, usou de algo que já me chamava a atenção, que é a beleza das coisas. E as cartas são muito bonitas, as imagens são muito bonitas. E aquela taróloga tinha um baralho que ele era grande, então as imagens eram bonitas, grandes. E eu olhei pra elas diferente do que eu olhava antes. E aí fiz essa leitura, tirei, voltei pra casa. E aí comecei a pesquisar, não sei porquê. Parei e falei, deixa eu pesquisar sobre o tarô. O que é o tarô? Né? O que é o tarô? É muito legal escutar isso. Quais são as cartas? Que cartas são essas? O que significa isso? E aí quando eu vi, eu tava 3 horas pesquisando, vendo vídeos, estudando sobre o tarô. E você sempre é uma pessoa muito curiosa, né? Sempre. E aí eu queria entender essa magia do tarô, né? O que é esse oráculo? Porque do que eu sabia era um oráculo que se abre para entender e observar a sua própria vida naquele momento. E eu falei, gente, isso é muito doido. Preciso entender o que é isso. E aí, vamos entender o que é. E aí eu fui começar a pesquisar sobre os decks de tarô, os diferentes tipos de tarô. Que decks de tarô? Decks são os baralhos. Tá bom. O baralho, o tarô, ele tem sempre 78 cartas. Tá bom. Mas ele tem ilustrações diferentes, ele tem temáticas, ele tem várias questões. Mas ele sempre tem as mesmas cartas. Sempre 16 cartas da corte e as demais cartas dos arcanos maiores e menores. É sempre igual, só que com ilustrações diferentes. E o baralho cigano, que tem 36 cartas, que é uma outra tiragem que tem outras simbologias. Tá bom. Todos eles são para entender e observar o seu momento de vida agora. E aí, com isso, te dá insights, te dá conselhos. É como se ele fosse um grande conselheiro, tarô. Então vamos lá. O tarô não adivinha futuro. Não adivinha o futuro. Ah, gente, por quê? Eu aqui na expectativa que ela me contasse o futuro meu, gente. 2025. O tarô, gente, isso é um ponto muito importante pra gente comentar com as pessoas e que vale entender pra qualquer oráculo, né? Pro tarô, pra baralho cigano, pra runas, pra qualquer desses movimentos que a gente faz, que são chamados esotéricos místicos, né? Por que não se adivinha o futuro? Porque a gente faz escolhas a todo momento. Então, a nossa vida, a gente faz escolhas todo dia. Então, hoje você faz uma escolha que abre um caminho, um precedente ali. Se amanhã você muda e faz uma outra, você abre um novo caminhar, uma nova possibilidade. E aí, a gente tem o nosso livre-arbítrio aqui, como indivíduo, né? Como alma e encarnados aqui nesse planeta. Então, se temos o livre-arbítrio, a gente faz escolhas. Não há nada nem ninguém nesse plano que vá saber o que vai acontecer lá na frente. O que o tarô faz? Ele tem uma carta de futuro na mesa, né? Mas é um futuro muito, muito de acordo com o seu momento atual. Então, quando eu olho pra minha vida hoje, existe uma perspectiva. Se você seguir fazendo o que você tá fazendo mais ou menos agora, o caminho é mais ou menos esse. A perspectiva é mais ou menos essa. Você vai te levar pra esse lugar. Tá. A situação é essa. Se você segue assim, a possibilidade é que você vá mais ou menos por esse caminho. Isso sim. E ele também, como ele lê, né? Quando você abre uma mesa de tarô, você abre um campo energético. Esse campo, ele se conecta com você, com a sua aura, com o seu campo de energia e lê o que está ali. Por isso que a gente consegue ver no tarô
pessoas que estão se relacionando com a gente naquele momento. Que legal. Pessoas que vão chegar, então que estão perto do seu campo. Às vezes alguém me pergunta, Bruna, eu queria muito saber se eu vou encontrar um amor ano que vem, eu quero 2025. Será que eu vou encontrar, gente? Vamos abrir essas cartas pra gente ver. Mas a gente consegue ver se tiver no seu espectro energético. Tá bom. Então se tem alguém próximo pra chegar, se tem alguém que você já está se relacionando, a gente entende, consegue entender essa energia, consegue ler um pouco de quem é essa pessoa, pra saber mais ou menos o que esperar dessas relações, dessas novas relações. E o agora. Então, o hoje é onde a gente constrói a nossa história. Então, quando a gente olha pra agora e entende o que tá acontecendo como um espectador da nossa vida, então o tarô, você olha a vida de cima. Então, como se você visse a sua vida sobre um outro olhar. E aí você identifica algumas coisas que você ali inserido na situação não via com tanta clareza. Que legal. Mais ou menos isso. Ai, gente, eu quero escutar, mas eu vou precisar chamar o comercial. Vamos. Porque nós vamos abrir uma carta. Uma não, algumas cartas. Gente, delícia estar conversando com a Bruna Fernandes, taróloga. Nós vamos passar os contatos dela na próxima, depois dos comerciais, os contatos dela para vocês também acompanharem. Quem sabe contratá-la, porque ela é meio bruxinha, é uma pessoa que tá com essa espiritualidade toda fervente, maravilhosa. Então vamos tirar a água do joelho, vamos beber uma água, eu espero vocês daqui a pouco. Estamos de volta no programa especial de Ano Novo do Vai Com Garra aqui na Vivax TV. Eu tô com Bruna Fernandes, minha amiga, uma mãe maravilhosa, uma amiga maravilhosa, uma profissional, gente. Resolve todos os problemas e perrengues que nós temos. É uma pessoa incrível e ela trouxe, olha isto, da casa dela, trouxe todo o tarô, todo uma manta. Ornamento, aqui, a gente para abrir a mesa tem todo um preparo, tem todo um clima, né? Tem todo um processo. Não é simplesmente abrir o tarô. Não é chegar... Não é chegar e abrir o tarô. A gente precisa ter um preparo, precisa ter preparar seu campo de energia mesmo. Pra gente encontrar as melhores conexões possíveis. Porque, de fato, a gente não tá sozinho, né? Sim, quando sim. A gente abre uma mesa de tarô. E aí, as melhores orientações pra você. E eu vi que você trouxe cristais também, tem uns aqui, alguns aqui. Esses cristais, eles têm alguma simbologia? Os cristais, eles ajudam no campo energético também. Ah, que legal. Eles são um elemento terra. Então, ele traz um pouco pra é como se fosse uma ancorar. Exatamente. Eles vieram da terra, né? Exatamente. Ah, que então, legal. A gente tem os 4 elementos na mesa. A gente precisa ter sempre todos os elementos da mesa? Não, porque nós já temos os elementos em nós. Então, a gente tem água, fogo, terra e ar. Então, dentro aqui do nosso campo de energia. Então, quando a gente traz alguns elementos, a gente ajuda a preparar a mesa com tudo que a natureza traz, porque ela é a fonte de tudo que há. Você falou, então, nós temos a água, terra, fogo e ar. Eu tenho muito fogo. Você tem, com certeza. Vou ficar até vermelho. Sim. Então, vamos lá. O que você vai me fazer? Bom, o que eu imaginei que a gente pode tirar uma mesa para entender um pouco das energias de 2025 de forma geral, né? Claro que uma leitura de tarô é sempre individual, a gente sempre olha para o Henrique, a gente sempre olha para a Bruna e entende o nosso universo, mas dá para sim, e aqui, o que a gente vai fazer aqui é entender quais são as grandes mensagens que esse nosso grande conselheiro, nosso amigo oráculo tem para nos alertar e nos ajudar a compreender melhor o ano de 2025. Que legal. Vamos lá. Aqui, eu vou abrir uma mesa que ela traz um pouco de todos os campos da nossa vida, né? Todas as nossas perspectivas. Ela fala muito sobre amor, ela fala sobre questões práticas de trabalho e dinheiro, fala sobre saúde. Então, de forma geral, quais são os grandes alertas? Eu nem gosto dessa palavra alerta, porque eu acho que ela acaba trazendo essa energia negativa de que medo, né? O que eu preciso prestar atenção? E na verdade são só conselhos e energias pra gente viver melhor. O tarô é sempre sobre isso. Esse baralho qual que é? Esse aqui é o tarô. O tarô, ele sempre tem 78 cartas. E o baralho cigano e outros baralhos, eles têm outro número de cartas que tem outros elementos e outras formas de ler.
Tem uma maneira única de ler o tarô? Não. Cada tarólogo tem a sua maneira. Jura? Sim. Tem algumas mesas que são meio básicas. Essa aqui é uma mandala, que ela é uma mesa que traz um pouco de todos os elementos da sua vida. Lindo. Adorei a forma de abrir. A gente tá com a mesa tá um pouquinho pequena, então a gente deixa as cartas um pouco mais espaçadas, mas elas ficam assim, conectadas, porque existem mensagens também que são interconectadas. Então, por exemplo, aqui, qual que é a primeira carta que a gente tira numa mesa de tarô? O seu interno. Olhar pra você e olhar pra essa energia. Quando a gente olha pro ano de 2025, veio aqui a carta do Sol, que é a carta mais linda e mais luminosa do tarô. Então, o que a gente pode esperar de uma carta do Sol para um ano de 2025? É um ano em que a gente precisa olhar para as coisas com clareza, a gente precisa trazer verdade pro que a gente está fazendo, a gente precisa olhar pra gente com verdade, né? E fazer as coisas, fazer as nossas escolhas com muita verdade e clareza. É sempre buscar ser objetivo, ser claro consigo mesmo e com as pessoas. Então é um ano que tudo vai ficar aparente, nada vai se esconder mais. Então é um ano que tudo fica de fato muito claro e evidente para que a gente tome as nossas decisões. Que legal. É um ano que traz muita criatividade, que traz muita luz, muita prosperidade para tudo que a gente for fazer. Que legal. E aí, quando a gente soma essas duas informações, quanto mais verdade a gente tiver, quanto mais claras forem as coisas que a gente fala para as pessoas, que a gente coloca no mundo, mais prosperidade a gente vai ter. Que legal, que legal, que legal. Muito sobre isso esse ano. Vou trazer outras cartas mais objetivas que no fim é o que todo mundo quer saber, que é sobre amor, né? É sempre sobre amor, dinheiro, prosperidade. Quando a gente olha para cá, para esse universo aqui do amor, a gente tem amor e futuro do amor. Tem outras cartas antes dessas que a gente vai trazer daqui a pouquinho, que é passado, presente e futuro. Quando a gente fala de futuro no tarô, é um futuro muito de perspectivas dentro do agora. Então agora, final de 2024, o que aconteceu, como nós estamos e o que a gente pode esperar dessas próximas semanas, né, para fechar o ano e para iniciar 2025. Que legal. Olhando para amor, que eu sei que todo mundo gosta de saber. A gente tem a carta da Imperatriz, que é uma carta incrível para estar nessa posição. A carta da Imperatriz, ela é uma carta que fala sobre o nosso lado feminino. O lado mais bonito, belo, é quando a gente tem mais energia para se arrumar. É quando a gente se coloca no mundo sem medo de ser quem a gente é. Então, a carta da Imperatriz, ela é uma carta que fala muito sobre a gente ter essa força de dentro para fora, de ser de fato quem a gente é e ver beleza nisso. É uma carta que fala muito sobre beleza também. Ela fala sobre beleza física, mas ela fala sobre esse olhar bonito para a vida. Então, que legal. Estando nesse lugar de amor, a gente entender que a gente é belo independente dos critérios de beleza que o mundo coloca. Sim. Né? A gente é belo dentro do nosso olhar. Né? E é uma carta que fala muito sobre essas relações. Também tem o seu outro lado. Todas as cartas têm esses dois lados, né? Para que a gente preste atenção um pouquinho. O lado positivo e o lado negativo. Que vai chamar a atenção? Exato. Nem é negativo, mas esse lado de entender se tem algum ponto de atenção. Tá bom. O que me veio aqui pra falar? E quando a gente fala veio aqui, por quê? A gente não tá sozinho. Então a gente sempre tem a nossa galera. Adoro aqui. Isso, gente. Quanto mais a gente exercita esse nosso lado espiritual, mais a gente abre. E, gente, isso não independe de religiões, não é nem sobre dogmas ou religiões. É o nosso lado espiritual mesmo, é como a gente se coloca no mundo. Então a gente abre um lugar de mais energia e aí, consequentemente, a gente atrai também ajudas aqui. E eu tenho muita ajuda pra ler o tarô. Nada é por acaso. Então, quando eu olho para essa carta, o que me veio aqui para falar? Que sim, temos todo esse lado bonito de se ver bem, de se arrumar, de se colocar no mundo, de se ver bonito. Mas também muito cuidado em cuidar das pessoas como se a gente fosse mãe de todo mundo. Então assim, cuidado com essa super cuidado de pensar mais no outro do que em você. Sabe, porque ela também é uma carta da mãe. Ela representa essa Nossa, é muito importante escutar isso, viu? Porque a gente ajuda muitos outros e quando a gente vai se ajudar, a gente não dá a mesma atenção. Não dá a mesma atenção e você já tá muito cansado. Você já colocou demais no mundo, você já se colocou demais para as pessoas. No caso aqui do amor, é você se colocar demais pro parceiro, pra parceira. Tá. Então, ter ele ali, cuidar dele, né?
colocar muita energia nessa relação de cuidado, de fazer tudo para que a pessoa se sinta confortável e você abrir mão de algumas coisas que são importantes para você. Tá bom. Então é muito nesse lugar, então é um pouco desse alerta também. Tá bom, tô gostando. Vamos lá. Quando a gente olha aqui para trabalho, que é a última carta, que é a carta da morte, todo mundo morre de medo dessa carta, como se ela fosse... E ela é ou não é ruim? Não, nenhuma carta é boa nem ruim. Tá bom. Isso é muito importante. Ela tem sempre esses dois lados, sempre esses polos, e elas têm algumas mensagens pra passar. A carta da morte, que ela tem essa carinha aqui que dá esse medo, e quando eu tiro todo mundo fala, ai meu Deus do céu, por quê? É uma carta que fala muito sobre transformação. Então é a morte de fato, de deixar algo pra trás e de se abrir pro novo. Então algo já foi, algo já ficou pra trás. Então se a gente fica muito nesse olhar o que foi, poxa, foi muito legal, ai, queria tanto que fosse aquilo, ai meu Deus, você não se abre pro novo, né? E é uma carta que pede essa ruptura, e ela é uma ruptura que tem que ser feita por nós. Ela é diferente de outras cartas que a vida vai lá e tira de você. Então você tá me dizendo que 2025 vão ter transformações. Transformações com certeza, desde que a gente se coloque nesse lugar de protagonismo e queira transformar a nossa vida. Se a gente quiser transformar a nossa vida, o universo está aberto. Por quê? A primeira carta que a gente tirou para 2025 foi a carta do Sol. É uma carta próspera. Não, e eu tô adorando escutar isso, porque você tá falando de, primeiro, o ano 2025 vai ser um ano próspero, é um ano que tá bem iluminado, tá um ano que tem todas essas possibilidades. E muito sobre verdade. E agora no trabalho você tá me falando que existe toda uma necessidade de mudança, de deixar o passado... De transformação. De encarar que algumas coisas têm que ficar pra trás. E no protagonismo. Aceitar, exato. Aceitar que algumas coisas acabaram. E isso, gente, aqui, claro, ela tá aqui nessa posição de trabalho, né? Então, olhando especialmente sobre o trabalho, será que você está fazendo aquilo que faz sentido? Será que você está prorrogando, às vezes, uma atividade, um trabalho que não está fazendo muito sentido para você e você está empurrando aquilo com a barriga? Sabe? Deixando e abrindo mão de abrir um caminho de algo novo. Quando a gente fica muito preso, com muito medo de transformar, de mudar, a gente perde oportunidades de transformar a vida, né? E é uma carta que fala muito sobre transformação. Então, no trabalho especialmente, olha para o seu universo. Você quer transformar algo? Não, tá tudo bem, tô achando meu trabalho ótimo. Ótimo! Agora, para você que quer transformar, você precisa abrir mão de alguma coisa. Deixar algo para trás, entender que mudar exige esforço. E exige muita autonomia. Então a gente precisa fazer por nós. A carta da morte, ela é uma carta que fala muito sobre atitude também. É uma mudança transformada por você. Não é que o meio vai se transformar, vão acontecer, porque existe muito isso no tarô, sabe? Que as pessoas acham que, então é um ano de transformações? Então vão acontecer transformações e eu aqui passivo, esperando as transformações acontecerem. Não é assim, né? Não. Ela é uma carta que alerta sobre a gente ter a atitude de transformar a vida. E aí, tudo tá muito favorável, desde que você dê o primeiro passo. Que legal, que legal. O que mais esse baralho tá nos contando? O que mais temos aqui? A gente fala também sobre espiritualidade. E quando a gente fala sobre espiritualidade, não é sobre doutrinas ou religiões. É muito longe disso. A espiritualidade é um pilar na nossa vida como a saúde física. É a saúde espiritual. Quando a gente olha para essa carta aqui, que é essa carta que fica aqui em cima do jogo, nessa tiragem, né, na mandala, a gente tem a carta do carro, que é uma carta que fala muito sobre atitude também. É uma carta que ela vem atropelando tudo. São 2 cavalos. Olha aqui, ó. Não sei se dá pra ver na câmera, mas aqui são 2 cavalos, um preto e um branco. Um que tá mais em pezinho e o outro que tá meio de lado. É uma carta com muita energia. Então é como se a gente precisasse entender que ou a gente olha pra esse lado espiritual ou a gente olha. Assim, não, a gente não tem mais tempo aqui nesse plano pra deixar isso de lado, porque vai vir com muita força. Vão acontecer provações, vão acontecer situações que vão nos trazer ensinamentos e aprendizados se a gente tiver o olhar também atento para olhar para isso e ver. É claro, aqui estão todas possibilidades. Grandes possibilidades. A carta do carro, ela vem falando que você precisa fazer algo em relação à espiritualidade. Buscar conhecimento, buscar um lugar que você gosta de frequentar, buscar leituras, se conectar com algo. Não, e Bruno, eu adoro escutar isso, você falando isso, porque primeiro eu te reconheço muito nesse lugar espiritual e tudo mais, mas não tem uma regra, não tem uma religião que é a correta, não tem uma espiritualidade que é o correto, tem vários caminhos. Vários que levam... E todos levam para o mesmo lugar. Exatamente, Henrique, todos levam para esse lugar de
Fazer e fazer o melhor. Ser e fazer o amor. O amor. Amor. A gente tem 2 grandes sentimentos, né? Nesse nosso plano aqui, nessa nossa vivência aqui terrena. O amor e o medo. São os 2 sentimentos que ancoram todas as nossas decisões, todas as coisas que a gente faz. Acho que a gente faz com medo, a gente faz com... segurando, o medo transforma também as decisões das pessoas e faz elas tomarem atitudes pensando muito mais em si do que no outro, porque você tem medo às vezes de perder alguma coisa. Então o medo ele acaba sendo um sentimento que embasa muitas das nossas decisões mais difíceis, mais ruins assim, né? E o amor exatamente o oposto. Então é de fato exercitar o amor. A espiritualidade é exercitar esse amor que a gente tem por nós, pela vida e pelas pessoas que estão com a gente. Vou te fazer uma pergunta. Você está falando de medo, de amor, espiritualidade, e você falou agora há pouco sobre o protagonismo. Como que eu posso ser protagonista de tudo isso que está se abrindo? Quais são as atitudes que eu tenho que ter? Eu acho que, primeiro de tudo, é autoconhecimento. Essa palavra, ela tá muito em voga, mas ela também tá muito rasa, muitas vezes, né? O que é, de fato, o autoconhecimento? É você parar para se observar, independente da ferramenta, do recurso. Pode ser uma boa leitura, cursos, terapia. Gente, terapia... Psicólogo... As terapias. Psicólogos, analistas, né? Terapeutas, psicanalistas. Tá bom. Então, claro, aí todo mundo fala, poxa, mas eu não tenho condições. Então, faça boas leituras, boas escolhas, consuma bons conteúdos. A gente hoje está muito sucumbido por conteúdos muito rasos também, né? A internet e as redes sociais, elas são excelentes por um lado, conectam as pessoas, trazem muita informação, e muito ruins por outro, se a gente não filtra o que a gente consome. Então, quando você consome bons conteúdos, você começa a se transformar. Então a gente começa... Quantas vezes, eu sei porque você faz ótimas leituras e você também se conecta com conteúdos legais. Sim. Quando você posta às vezes alguma coisa boa na internet, você, sem às vezes saber, impacta alguém. Porque alguém lê aquela mensagem e repensa. Fala, poxa, é verdade. Poxa, menina, aconteceu isso comigo outro dia. Um grande amigo meu falou assim, nossa, Henrique, você postou algo sobre responsabilidade que eu tava precisando tomar esse tapa na cara. E a pessoa me ligou chorando. Você causou em mim um impacto positivo. É o que você acabou de falar. É isso. Então, quando a gente promove isso, né? Leva, que é muito o que a gente está fazendo aqui, que é trazer esse conteúdo para as pessoas entenderem que a gente precisa ter autoconhecimento, se respeitar, entender quem a gente é de verdade, o que faz sentido para nossa vida. E ter a autorresponsabilidade que você comentou, de entender que as nossas decisões são tomadas por nós mesmos e sair um pouco desse lugar de vítima, de que, ai meu Deus, a minha vida é muito difícil, e tá vendo? O outro lá tá muito bem porque a vida foi fácil pra ele, porque ele teve sorte, porque ele conhece pessoas. Gente, isso é vitimização. Então a gente precisa sair um pouco desse lugar e se autorresponsabilizar pelas nossas escolhas. E aí, quando a gente olha pro tarô, o tarô ele é um recurso, ele é uma ferramenta para que você conheça um pouco de si mesmo, conheça um pouco do que tá acontecendo na sua vida agora e aí tome decisões, sendo responsável por elas. As pessoas me falam muito aqui no tarô, por muita essa crença. Delícia escutar isso tudo. E é muito importante que a gente fale disso, porque o tarô também ele é um recurso que tem que ser bem usado nesse lugar de autorresponsabilidade e protagonismo, que não é que aqui você vai ter a sua vida desenhada e isso vai acontecer de forma fatídica. Olha, isso aqui é a sua vida, é isso que vai acontecer e acabou. Segue, se for bom, ótimo, se for ruim, chora. Não, é um olhar para que você tenha informação suficiente para tomar suas decisões. Que legal. Então, O tarô tá no dia a dia da sua vida? O tarô tá no dia a dia da minha vida. Só que eu não tiro cartas pra mim. Ah, não? Não, porque eu... Nunca. E aí as pessoas, meus amigos, minhas amigas, gente, né, que me falam assim, não é frustrado. possível que você não tira cartas pra você. Se eu tivesse um tarô, eu tirava cartas o tempo inteiro. Né, pra cada decisão a gente entender aqui, né? Eu acho que... Eu não consigo porque eu acho que eu ficaria muito... dividida, porque a gente acaba olhando as cartas, elas têm muitas simbologias, elas têm muitos significados. Eu ia acabar olhando para o lugar que eu quero olhar. Tá então, bom. Se eu tiro uma carta e ela tem vários Faz significados, sentido, eu vou buscar o que eu quero. Na verdade, tipo assim, eu quero que essa situação dê certo. E essa carta aqui da Imperatriz é uma carta que fala sobre fertilidade, ela fala sobre algo também próspero. Então vai dar certo. Só que ela tem um outro lado.
Ela tem um lado que fala também sobre você se priorizar, por exemplo, né? Tem uma grande responsabilidade, então, pra ler. Tem, muita. Porque você Entendi. impacta a sua própria vida. Então, eu não quero fazer... Se eu tiro pra mim, eu vou olhar pro que eu quiser olhar. Entendi. Eu não vou olhar pro que de fato eu preciso ver. Entendi. Então, Que legal, que legal. Assim, disso. Bruna, eu tô adorando. E, gente, assim, eu vou recomendar vocês seguirem a Bruna nas redes sociais. Eu vou pedir pra você falar lá atrás, lá na frente do programa, mas fala de uma vez o seu contato. @Bru Fernandes Tarô. E a gente pode ali conectar com No todas Instagram. essas suas mensagens. Sim, gente, com todas as mensagens. Eu deixo vários conteúdos ali pra desmistificar um pouco esse universo. Explica as cartas. Explico sobre as cartas, explico sobre bioenergia, auras, chakras, são coisas que fazem muito parte da nossa vida e que se a gente tiver informação, a gente consegue viver melhor, a gente consegue ficar um pouco mais equilibrado. Então tem muito conteúdo lá, muita coisa legal pra gente ter mais equilíbrio. Legal, que legal. Eu vou chamar os comerciais daqui a pouquinho, mas antes eu quero só um grande resumão. Resumão de 2025? Vamos lá. 2025 é um ano que a gente precisa olhar para nossa vida com muita clareza e muita verdade, sem colocar as coisas para debaixo do tapete. Agora a gente precisa ver de fato o que está acontecendo, tomar uma decisão. Então é ter coragem de agir, porque a carta da morte ela fala pra gente deixar algumas coisas para trás, ter coragem de abrir o espaço para o novo no trabalho, entender que a gente pode olhar pra gente com beleza, que a gente pode se ver bonito, que a gente tem que se colocar no mundo sim, que a gente tem que se arrumar, sabe? Que a gente precisa tá bonito, que a gente precisa tá feliz acima de tudo pra encontrar alguém que a gente quer. Então as pessoas falam, quero tanto encontrar um amor. Então vá e se coloca na vida, se coloca no mundo, né? De verdade, aceitando quem você é e se vendo belo, independente de qualquer questão. O que mais que a gente tem aqui? E claro que a gente tem a carta do mago, que é a carta número 1 do tarô, que é a carta que fala sobre o protagonismo. É a carta que fala sobre dar o primeiro passo. É a gente, de fato, este ano, aproveitar as energias boas que esse ano tem, de uma carta do sol, que fala muito sobre luminosidade, de muita energia positiva, aproveitar esse universo de energia positiva e dar o primeiro passo em algo que a gente quer. Que legal, que legal. Eu vou te completar agora, obrigado, eu tô adorando. Vou te completar agora. A colorização não é muito sua praia, né? Você ainda não estudou esse conteúdo, né? Não, cores ainda não. Ainda não, mas eu sei um pouquinho. Eu fiz tem uns 3, 4 meses, eu fiz uma terapia lá. A menina viu quais são as cores, pessoal. A coloração, quais são as cores que combinam mais comigo, combina menos. Eu, como sou um comunicador, eu estou colocando para o ano de 2025 a cor azul e por coincidência a gente não combinou. Não. A gente está com a mesma cor. Então nós dois aqui com uma cor parecida, que é o ano que para mim eu estou buscando a comunicação. Eu estou buscando poder abrir mais minha voz, ser mais escutado. Eu estou abrindo isso para o universo. Faz sentido, né? Levar para o mundo algo bom a partir da gente. Então, se legal. Você tiver algo muito legal pra contar, como a gente sabe, né, que você tem com conteúdos tão legais que motivam, que inspiram as pessoas, que assim seja. Amém, amém. Eu vou chamar os comerciais agora pra gente. Bruna, eu tô adorando esse papo nosso. Bruna é incrível, uma pessoa maravilhosa, uma taróloga que eu já sou apaixonado, uma mãe, uma profissional. Gente, vou parar de te elogiar. Que bom, amém. Aguardo vocês daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui no Vai Com Garra, na Vivax TV, com Bruna Fernandes, minha amiga taróloga maravilhosa. Bruninha! Gente, que papo delicioso. Que bom estar aqui. Não, e que honra tirar cartas no meu programa para falar de 2025. Sim. As cartas são esse recurso lindo, esse grande conselheiro do universo para nos ajudar. Não, gente, no intervalo, eu tava perguntando pra ela, você não tira a carta mesmo sua? Eu tô tentando roubar a informação disso dela. Bruna, fala a verdade. A olho da verdade. Tá, olhando na câmera aqui. Você não tira a carta pra você de forma alguma. Não tiro. Ai, gente. Não tiro. Tem vários amigos me perguntam isso, falando, nossa, mas se eu tivesse um tarô, eu ia tirar cartas todos os dias pra qualquer coisa. Eu não tiro, mas eu tenho grandes amigos e amigas que são tarólogos e tiram pra mim, então a gente sempre se troca. Então eu confio muito neles pra ter esse olhar sem ter tanto julgamento sobre a situação que eu faria se eu lesse as cartas pra mim. Que legal escutar isso. Então a gente sempre troca. Mas vamos lá, a pessoa tá tirando carta e ela tá tirando a carta pra você. Tá. Você também faz uma leitura.
Eu faço, mas eu faço que eu sou, né, que a gente é humano. Então a gente olha e fala assim, mas eu conheço o significado dessa carta. Essa carta eu conheço. E eu te conheço porque você é curiosa, você tem uma personalidade de ser donona mesmo, mãe. E aí, como é que é isso? A pessoa abriu, leu... Abriu e leu, e aí eu começo tentando fazer a minha interpretação e paro. Porque eu falo, eu vou respeitar o tarólogo. Sim, porque a gente também... E tem muito isso também, Henrique. Assim, não tem... Claro que tem... Como todas as profissões, tem pessoas que são bem intencionadas, não tão bem intencionadas, mas no geral, cada tarólogo tem a sua maneira de ler as cartas. Então elas têm uma base, mas não necessariamente ele vai interpretar aquela carta como eu interpretaria. Tá bom. Porque depende muito da situação, depende muito da conjuntura das coisas, daquela pessoa que está se consultando. Então eu confio muito no critério daquele tarólogo. Às vezes ele vai pegar uma mensagem ali que eu não conseguiria pegar. Mas ele tá, com a ajuda da espiritualidade, lendo algo que era importante que eu soubesse. E que eu, talvez, muito inserida na situação, poderia ficar com os olhos um pouco vendados pra alguma coisa, não quisesse aceitar muito. Que legal escutar isso. E aí ele traz a verdade. Que legal escutar isso. E é muito importante a gente também perceber que a pessoa que tá tirando a carta pra você tem a história dela. Exatamente. Tem a maneira dela de fazer a leitura, né? Tem a forma dela trabalhar. Então... respeito a forma que os meus amigos, ótimos tarólogos, também tiram cartas pra mim, bem como eles são muito respeitosos comigo, então confiam muito na minha leitura também. Tá bom, que legal. Então, você tira a carta assim, você pede para as pessoas tirarem carta pra você de quanto tempo, mais ou menos? Tem regra? Muito difícil, Henrique, é muito difícil. Eu tiro cartas em situações assim, eu tenho até... eu acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente entende sobre a nossa própria intuição, sobre as situações. A gente confiar na gente mesmo, a gente confiar na nossa leitura da situação. Então, muito cuidado em não usar as cartas como uma muleta. Uma muleta de, putz, eu não sei o que fazer. Então melhor alguém falar pra mim o que eu preciso fazer. Preciso que alguém fale o que eu vou fazer. E aí, porque você não quer muito se responsabilizar, às vezes, sobre uma decisão, você tá com medo. Então, que é válido, que é muito válido. Às vezes a gente, de fato, precisa de uma ajuda. Mas não considerar isso a todo momento na sua vida. Para que você tenha autonomia também de confiar no seu olhar sobre a sua vida. Então, o tarô é muito importante para alguns momentos em que a gente tem questões, sabe, significativas ali, a gente tá perdido, a gente não tá muito inserido, né? Então, olhar de cima, olhar de fora, fica fácil de enxergar melhor. Mas também esse cuidado de não tirar para cada pequena situação. Eu não sei se eu compro um carro prata ou um carro preto. Não, o tarô você faz uma viagem de final de ano pra essa praia ou pra outro lugar? Pra outra. Não, o que vai acontecer se eu for pra essa? Essa leitura a gente não tem. Conheci uma pessoa, como é que vai ser essa história minha com ela? Como é que... Aí você tira 15 cartas porque você conheceu 15 pessoas no ano. Então a gente, de fato, entender que a leitura das cartas é algo bem profundo. Então é uma leitura mais profunda. Pelo menos a minha leitura é uma leitura mais profunda, que vai falar um pouco mais sobre você, sua história de vida, muito sobre o que você traz pra essa vida e como você reage às situações. Qual é a melhor maneira de fazer alguma coisa. Mas não essa leitura que é mais rasa, no sentido de... será que esse fulano ou esse fulano? Será que eu faço isso ou eu faço aquilo? Puxa, se você se conhecer melhor, você vai saber mais ou menos o que fazer em cada situação. Então é importante que você se conheça melhor. É o autoconhecimento que você falou. Exato. Que legal, que legal. Você trouxe mais um baralho, né? Trouxe mais um baralho pra gente tirar uma mensagem geral. Uma mensagem... E que bom que você falou disso, porque normalmente quando eu termino o programa, eu peço pro meu convidado, minha convidada, dar uma última mensagem. Ótimo. E eu adorei que você trouxe um novo baralho, um outro baralho, que faz isso. Primeiro, antes de você tirar, me explica desse baralho, o que ele é. Esse é um oráculo. Tem vários oráculos muito bons no mercado. Esse aqui é um oráculo lindo, que ele traz grandes mensagens bem profundas. Ele não é um tarô, ele é um oráculo. Então ele tem um número de cartas diferente, ele tem mensagens diferentes. Então, se a gente for procurar, né, no mercado, você vai encontrar oráculo dos deuses, oráculo dos anjos. São excelentes opções também de mensagens. E esse é um oráculo? Esse aqui é um oráculo da lua. Não, esse aqui... Da coruja? Da coruja. Esse aqui é da Ho-Ho, que é uma artista. Não, e a caixa é linda. É lindo, e ela é uma artista brasileira que faz um trabalho lindo de canalização de mensagens que ela traz aqui para essas cartas. Então, a canalização de mensagens, ela pega na espiritualidade. Exato, e a espiritualidade ajuda a trazer grandes mensagens para a humanidade. É uma médium.
ela é uma médium. Que legal. Precisamos ser médiums, para ler cartas? É uma pergunta que sempre me fazem também. Boa. Não precisa ser médium para ler o tarô. Bruna, gostei muito das cartas, eu quero aprender a ler cartas. Preciso ser médium, preciso ter uma conexão com a espiritualidade? Não. O tarô, ele é uma ferramenta que você pode aprender o significado das cartas. O que a gente sempre diz ele é um campo energético, então a gente se conecta com algo maior. Então alguém que vai começar a aprender cartas, você por acaso, né, que também... Eu tô começando a estudar. Estudando cartas, você vai abrir esse campo de energia também para trazer esse trabalho, trazer mensagens para as pessoas que inspirem. Se você estiver conectado com uma energia, uma vibração mais elevada, você vai trazer mensagens de muita luz e muito amor. Que legal. Então, importante também. Então vamos lá. Então a gente vai abrir uma última mensagem. Você vai contar essa mensagem para a câmera número 1, que é a sua câmera. Não por acaso, veio que a gente falou muito sobre o protagonismo e sobre ter iniciativa, veio a carta da coragem. Essa carta é linda e ela tem, olha que imagens lindas, né, desse tarô. São imagens muito, muito lindas, assim, desse artista. Ela é uma carta que fala sobre sustento o propósito do meu coração. Que é muito do que a gente falou sobre olhar pra nossa vida com clareza, de fato entender o que a gente quer pra gente, sabe? E ter coragem, às vezes, de tomar uma atitude. Você vai tomar uma atitude de hoje pra amanhã? Você pode transformar a sua vida de hoje pra semana que vem? Não, mas você pode dar um passo. E aí, quando a gente dá um, a gente dá dois, dá três, e aí lá na frente você vai estar agradecido por ter caminhado. Vamos ver o significado dessa carta? Esse oráculo, ele tem um livrinho lindo, que traz... Não, ele é muito bem feito, uma graça. Ele é lindo, ele traz algumas mensagens nesse livrinho que são lindas. Aqui, mensagem sobre a coragem. Coragem vem do latim coraticum, que significa coração. É quando alinhamos a nossa essência, poder e sabedoria. A coragem é o preço de acreditar na nossa verdade, é um golpe de fé. O ponto de contato entre o desejo e a concretização de algo. Entre um e outro está somente o tempo divino. O que é isso, Henrique? A gente entender que as coisas acontecem no tempo perfeito. Elas não acontecem no tempo que a gente quer, elas acontecem no tempo em que a gente está pronto para receber. Isso é muito importante. A coragem é forjada pela dedicação em reconhecer, libertar e empreender os nossos dons em benefício da nossa própria jornada. Que é muito do que você faz aqui, que é trazer essa mensagem de protagonismo, de coragem para as pessoas, encorajá-las, inspirá-las a fazer algo. E assim, honrar essa força interior será sempre nossa maior proteção. Essa carta te convida a atender ao chamado do seu coração. Ela te convoca a aventurar-se e maravilhar-se com o desconhecido. É não ter medo de dar esse primeiro passo que a carta da morte trouxe pra gente. Não, e a carta depois, a primeira carta que você leu, a carta do Sol? Não, do Sol não. A primeira carta qual que é? A primeira foi a do Sol. Não, a primeira do tarô. É a do maluco? Não, a carta do mago. Do também, mago, que é dar um primeiro passo, né? Há sempre algo melhor aguardando que transcendamos as armadilhas mentais que sussurram não sermos capazes e merecedores. A gente tem muito medo, né? Então a gente tem muito medo de, poxa, mas isso não é pra mim. Isso não faz sentido, eu acho que eu não tenho capacidade, acho que eu não tenho recursos suficientes. Gente, deem o primeiro passo. É só um passo. Vai com medo. Vai com medo mesmo. E aí, para finalizar, o universo recompensa todo ato de bravura com uma honraria preciosa. Conhecer um pouco mais sobre o seu próprio poder e a si mesmo. Que delícia de mensagem. E escutar sobre coragem, para mim, é algo muito importante, porque eu posso dizer por mim esse ano. Eu tive muita coragem de fazer muitas mudanças na minha vida. E o programa Vai com Garra, ele surge deste desejo meu de fazer as pessoas acreditarem nelas com medo, com incerteza, com insegurança e dar o primeiro passo. Você acabou de ler uma mensagem que representa tudo o que eu quis e desejei quando eu desenvolvi esse programa. Que delícia de mensagem. Você tá vendo como a gente precisa confiar na espiritualidade? A gente não escolheu essa carta, a gente tirou ela agora, desejando e intuindo que fosse a melhor mensagem possível. A gente não fez uma escolha prévia, a gente acabou de tirar com tudo que o universo trouxe de informação. Que delícia, muito obrigado. Eu queria que você passasse os seus contatos novamente. Tá. Como é que a gente pode procurar, te acompanhar? Contatos @brufernandestarô, tarô com T no final.
Estou no Instagram, estou nas redes sociais. Instagram, no TikTok. TikTok também, redes sociais no geral, mandando mensagens e trazendo informação de tudo que eu venho aprendendo. Eu acho que as redes sociais é um canal que eu me vi muito, muito feliz em fazer para trazer o que eu venho aprendendo também, porque somos todos aprendizes nessa vida, né? Sim. Então venho aprendendo e compartilhando com vocês. Eu queria que você repetisse também o do seu filho. @ame.pedro. Pedrinho é um blogueiro já, e aí agora todo mundo acompanha esse desenvolvimento dele. É um blogueiro de 2 aninhos. De 2 anos e meio. E aí é muito gostoso acompanhar o desenvolvimento dele, dá muita fé pra gente acreditar que é possível, sabe? Minha amiga, eu queria que vocês acompanhassem essa pessoa, esse ser humano. Acompanhem o filho dela também. É uma aula ver o quanto que essa pessoa transformou a vida dela em algo tão bonito. Ela já tinha uma luz enorme, mas o filho dela fez essa luz ficar mais forte para mostrar que o amor vence tudo. Transforma, né? Transforma. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigada. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigada. Eu desejo um ano de 2025 incrível para você. Para nós. Com muita luz, muita comunicação. Obrigada. E que você brilhe mais e mais e mais, com muito sucesso. Nós todos. Muito obrigada pelo espaço também. Obrigado. Agora somos nós dois, eu e você. Hoje falamos sobre como o amanhã começa agora e como cada novo dia é uma chance que dá o primeiro passo em direção aos seus sonhos. 2025 está chegando e com ele são 365 dias de oportunidades para começar de novo. E você está adiantando por que as coisas? Qual o sonho que você está esperando para sair do papel? Lembre-se, mudanças começam com pequenas decisões. Aonde você está são pequenos passos. E muitas vezes a maior coragem que podemos ter é simplesmente começar. Os desafios virão, as pedras estarão ali no meio do caminho, vão aparecer em todos os lugares, mas essas são experiências que nos tornam mais fortes e preparados. Então, que tal olhar para 2025 com mais confiança e determinação? Acredite em você, porque o futuro que você deseja começa hoje, começa agora. Antes de encerrar, eu quero aproveitar para te agradecer. Muito obrigado por me acompanhar durante esse período aqui na Vivax TV, por estar aqui comigo, episódio após episódio. Foi incrível a gente se conhecer, compartilhar tantas histórias juntos. Espero te encontrar ano que vem para mais Vais com Garras. Novas inspirações, novos temas, claro, muita garra para realizar os nossos sonhos. Eu espero vocês aqui em 2025. Até lá!